Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça que é, no mínimo, fascinante. Por que será que a gente vê resultados discriminatórios por aí, mesmo quando todo mundo jura que está tentando ser justo? A resposta, como vamos ver, talvez não seja tão óbvia quanto parece. Ok, vamos começar direto com os dados, para a gente entender o tamanho do problema. Um estudo muito famoso fez o seguinte: enviou milhares de currículos idênticos para vagas de emprego. A única coisa que mudava era o nome. E o resultado, olha só: nomes que soam como de pessoas brancas tiveram uma taxa de retorno quase 50% maior. Pois é, isso é um mistério que a gente precisa resolver. Então, a grande pergunta, o centro de tudo, é essa. Por quê? O que está por trás de uma diferença tão grande? Será que é preconceito puro e simples? Ou tem algo mais acontecendo nos bastidores? Entender a raiz da questão é o nosso objetivo aqui hoje. Para tentar solucionar esse mistério, os pesquisadores costumam trabalhar com duas teorias principais. Pense nelas como duas lentes diferentes para a gente analisar esses resultados. São basicamente as duas principais linhas de investigação do nosso caso. De um lado, a gente tem o que se chama de discriminação baseada em gosto, que, falando de forma bem direta, é o preconceito. Do outro lado, tem a discriminação estatística, que é mais parecida com um atalho mental, sabe? Uma aposta baseada em médias de grupo. Vamos entender melhor cada uma delas. A discriminação baseada em gosto é aquilo que vem à mente da maioria das pessoas quando ouvem a palavra preconceito. É uma versão, sabe, que pode ser consciente ou até inconsciente contra um certo grupo. E isso leva a uma decisão injusta. E o mais doido é que, às vezes, essa decisão prejudica até a própria pessoa ou empresa que está discriminando. Agora, a discriminação estatística, essa é mais sutil. Chega a ser contraintuitiva. Pensa assim: uma pessoa precisa tomar uma decisão, mas ela não tem todas as informações sobre um indivíduo. O que ela faz? Usa um atalho. Ela pega a média de um grupo e aplica àquela pessoa, para tentar prever o desempenho dela. É uma tentativa de ser eficiente, mas que, no fim das contas, julga alguém não por quem essa pessoa é, mas pelo grupo ao qual ela pertence. Certo, com essas duas teorias em mente, vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso para ver como elas funcionam no mundo real. E que caso, hein? Um estudo sobre as maiores orquestras dos Estados Unidos, feito por Goldin e Rose, que literalmente mudou a forma como muitas delas contratam músicos até hoje. A ideia do experimento foi genial, de tão simples. Numa primeira fase, os jurados viam quem estava tocando. Normal. Mas na outra fase, eles colocaram uma tela no palco. Assim, os jurados só ouviam a música, sem ter a menor ideia se o músico era homem ou mulher. Bom, nas audições em que os jurados podiam ver os músicos, só 10% das novas contratações eram mulheres. Guarda esse número aí, apenas 10%. Agora, olha o que acontece quando a tela sobe. Nas audições cegas, a porcentagem de mulheres contratadas salta para 35%, uma diferença gigantesca. Isso diz pra gente que alguma coisa acontecia quando os jurados viam quem estava ali no palco. E aí, o que explica isso? A evidência parece clara, né? Mas será que ela aponta para uma discriminação baseada em gosto, ou seja, preconceito, ou para uma discriminação estatística? À primeira vista, parece um caso clássico de preconceito. Tirou a identidade visual, a decisão ficou mais justa. Simples. Mas tem outra interpretação. E se os jurados estivessem usando o gênero como um atalho estatístico? Eles poderiam pensar, por exemplo, que mulheres, na média, teriam mais chance de largar a carreira por causa da família, o que as tornaria um investimento de menor retorno. É uma suposição baseada numa média de grupo, não no indivíduo, claro, para tentar preencher a falta de informação sobre o futuro daquela musicista específica. A complexidade desse primeiro caso já nos mostra que não é simples. E isso nos leva direto para o nosso segundo arquivo. Vamos voltar àquele estudo dos currículos de Bertrand Mullainathan que a gente viu lá no comecinho? Agora, vamos analisar com as nossas duas teorias na mão para ver se a gente desvenda esse mistério. A sacada aqui foi brilhante. Os pesquisadores criaram milhares de currículos falsos, todos com as mesmas qualificações, mesma experiência, tudo idêntico. A única coisa que eles mudaram aleatoriamente foi o nome, para que soasse tipicamente como de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra. E aqui está o resultado principal, nas palavras do próprio estudo. A diferença nas taxas de retorno foi de mais de 3 pontos percentuais. Isso é uma desvantagem enorme para os nomes que soavam como de pessoas negras. Bom, com currículos idênticos, a conclusão parece óbvia, não é? Isso só pode ser preconceito puro.
discriminação baseada em gosto. Mas, assim como no caso da orquestra, a história pode não ser tão simples. Será que existe outra possibilidade? É aqui que a coisa fica complicada. E se o empregador estiver usando o nome como um atalho para algo que não está no currículo? Coisas como a origem socioeconômica, a qualidade da escola onde a pessoa estudou ou as tais soft skills. Se o empregador acredita, mesmo que de forma errada, que um nome como Laquisha está ligado a bairros mais pobres e escolas piores, ele pode estar fazendo um cálculo estatístico. Ele pode pensar que o candidato Greg tem, na média, mais chance de ter melhores habilidades de comunicação. É um atalho cheio de problemas, claro, mas que tenta prever o sucesso com base em informação limitada. E aí, depois de analisar esses dois casos super fortes, onde é que a gente chega? A verdade é que, mesmo com experimentos tão bem feitos, o veredito não é tão claro. A realidade é que é muito, muito difícil separar completamente essas duas forças. Muitas vezes elas se misturam e uma acaba reforçando a outra. Então, o ponto principal é este. A discriminação existe, é real e a gente consegue medir. Mas distinguir a causa, se é preconceito ou se é um atalho mental, é um desafio gigantesco. E o mais importante, entender o porquê é fundamental. Porque pensa bem, combater o preconceito direto exige um tipo de solução, como treinamento de viés inconsciente. Já combater a discriminação estatística exige outras, como as audições cegas ou processos que deem mais informação sobre o indivíduo para que os atalhos sobre o grupo não sejam mais necessários. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é um verdadeiro desafio. Se nem sempre a gente consegue ter certeza da causa exata da discriminação em cada situação, como que a gente cria as melhores soluções para garantir que todo mundo tenha as mesmas oportunidades? Uma ótima questão para a gente continuar pensando.